Existe algo mais frustrante do que ver alguém que já deveria ser maduro, mas continua agindo como uma criança birrenta? É exatamente isso que o apóstolo Paulo encontra na igreja de Corinto. Ele olha para eles, uma igreja cheia de dons e conhecimento, e diz sem rodeios: eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, e não alimento sólido, pois vocês ainda não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Pense nisso. Paulo não está dizendo que eles não eram salvos. Ele está dizendo algo talvez até mais sério. Eles estavam estagnados, estavam parados no tempo. Tempo de igreja não significa maturidade espiritual. Você pode ter décadas de banco de igreja e ainda estar tomando leite na mamadeira da fé. A igreja de Corinto tinha tudo para ser um exemplo. Líderes, conhecimento, dons espirituais fluindo. Mas por baixo dessa aparência, o que havia? Inveja, briga, competição. Eles estavam divididos, dizendo: eu sou de Paulo e eu sou de Apolo. Paulo os confronta. Isso não é atitude de gente espiritual. Isso é comportamento de gente carnal, de gente que ainda não cresceu. E hoje, como a gente reconhece essa imaturidade espiritual, é muito simples. É aquela pessoa que se ofende por qualquer coisa. É quem confunde a própria opinião com revelação divina. É quem quer a vitória, mas foge do processo. É quem ama o palco, a visibilidade, mas corre da cruz, do sacrifício, do serviço anônimo. É viver de culto em culto, de evento em evento, buscando uma nova emoção, mas sem nenhuma transformação real de caráter durante a semana. Isso não é apenas uma fraqueza momentânea. Isso é um sintoma claro de falta de crescimento. É um sinal de alerta, piscando no painel da nossa vida espiritual. Mas por que Deus leva a maturidade tão a sério? Por que Paulo se preocupa tanto com isso? Porque a imaturidade espiritual não afeta só você. Ela gera divisão dentro da igreja. Exatamente como em Corinto. Ela gera escândalo, manchando o nome de Cristo para quem está de fora. A imaturidade atrapalha o propósito de Deus para a sua vida e para a vida da comunidade. Um cristão imaturo não suporta correção. Qualquer palavra de ajuste é vista como um ataque pessoal. Já o cristão maduro entende que a correção é uma ferramenta de cuidado. É o amor de Deus e dos irmãos nos moldando, nos aparando para que a gente dê mais fruto. Então, como a gente sai desse estado de estagnação e começa a crescer de verdade? Paulo não apresenta uma fórmula mágica ou um caminho místico. Ele aponta para o básico, para aquilo que realmente funciona. Primeiro, palavra diária. Não é ler um versículo correndo de manhã. É meditar. É deixar a Bíblia confrontar e transformar você. Segundo, uma vida de oração consistente. Não é só pedir, é conversar, é ouvir, é construir intimidade com o Pai. Terceiro, comunidade saudável. Você não cresce sozinho. Precisamos de irmãos que nos animem, nos corrijam e caminhem conosco. Quarto, obediência. Mesmo quando dói, mesmo quando não entendemos o porquê, é a obediência que prova nossa confiança em Deus. E por último, humildade. Humildade para admitir que não sabemos tudo, humildade para aprender e, principalmente, humildade para mudar. O crescimento espiritual não é um processo automático que acontece com o passar dos anos. Ele é intencional, exige esforço, decisão e disciplina da nossa parte. Agora, sendo bem direto, talvez essa palavra seja para você. Você que já está há anos na igreja, conhece os jargões, sabe cantar as músicas, mas suas reações, seus pensamentos e suas atitudes ainda são as mesmas de quando você acabou de chegar. Você ainda se magoa fácil, ainda alimenta inveja, ainda compete em vez de servir. Paulo chama isso pelo nome que tem: carnalidade. É duro ouvir, eu sei, mas a boa notícia é que a consciência é o primeiro passo para a mudança. E a notícia ainda melhor é que Deus não desiste de quem decide crescer. Ele está de braços abertos, com alimento sólido pronto, esperando você dizer: Pai, eu quero mais, eu quero amadurecer. O reino de Deus não é um lugar para gente perfeita, mas é sim um lugar para gente que está crescendo. Deus não te chamou para ficar estacionado na fé. Ele te chamou para avançar, para amadurecer,
para se parecer cada dia mais com Jesus. Não se contente com o leite. Busque o alimento sólido. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. E não se esqueça de se inscrever aqui no Voz da Palavra. Aqui, a nossa fé cresce junta